Então, Atos capítulo 15, versículos 22 a 29. Nos diz a palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que acompanhem. Perdão, eu disse até o 29, mas nós vamos ler até o 35. Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nesta noite, e temos lido a Tua palavra, te rogamos, Senhor, que o Espírito do Senhor venha iluminar para nós o Teu ensino, aquilo que o Senhor revela ser Sua vontade nesse texto, edificando, Senhor, as nossas vidas, nos consolando, nos exortando a permanecermos firmes no serviço ao Senhor Jesus, na proclamação do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, e nos assiste em todas as coisas. Isso te rogamos, em nome de Jesus. Agradecidos, Senhor, desde já pelo perdão dos nossos pecados, pela expiação do Seu sangue. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Então meus irmãos, temos esse texto que está finalizando nesta noite, aquele momento que eu falei para os irmãos de 4 dias, ou 4 reuniões, 4 reuniões que a igreja teve, ouvindo os irmãos e ouvindo um grupo que foi desautorizado pelo concílio. E nós lemos aqui que eles disseram que saíram da nossa parte, disse Tiago, mas não foram por nós enviados. Mas ao chegarem em Antioquia da Síria, estavam, como disse o apóstolo, perturbando a vossa alma, trazendo desconforto para a igreja. E essa foi a razão da reunião da igreja. Estava em foco, em xeque, a essência do Evangelho. Porque esses irmãos, que o apóstolo Paulo os nomeia de falsos irmãos, a carta aos Gálatas, e nós percebemos que usaram de má fé, porque chegaram na igreja de Antioquia dizendo que tinham ido da parte de Tiago, que liderava a igreja em Jerusalém. Tiago esse que nós domingo falamos, na defesa que fez Pedro
Barnabé e Paulo e depois Tiago. Tiago este, que é o irmão do Senhor Jesus. É um dos irmãos do Senhor Jesus. O mesmo que escreve a epístola, que tem o seu nome. E que era tido na igreja de Jerusalém por um homem piedoso, justo. E ficou conhecido na história da igreja como o homem de joelhos, Tiago, de joelhos e camelo. Um homem de oração. E ele liderava esse concílio. E nos diz, Tiago, então pareceu bem aos apóstolos, Lucas escrevendo, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Então observem, que aqui nós temos a liderança da igreja, que era composta de apóstolos e os presbíteros. Esse era o grupo da liderança. Mas não só a liderança estava nesse momento, mas a igreja que pôde se reunir naqueles dias. No verso 25, eu peço aos irmãos que observem, quando Tiago nos diz, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros. Eu lembro aos irmãos que quando Tiago diz pareceu-nos bem, pareceu bem aos apóstolos, pareceu bem aos presbíteros e à igreja. O termo grego usado para chegados a pleno acordo, que eles chegaram a um pleno acordo, o termo usado é unânime. A igreja foi unânime em reconhecer o parecer de Tiago. Parecer esse que dizia que o evangelho pregado aos gentios é o mesmo evangelho, não é um evangelho diferente do que foi pregado aos judeus. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. A igreja unanimemente disse que não se deve acrescentar nada a esse evangelho. Nem a circuncisão, nem as cerimônias de purificação do judaísmo, nem mesmo cerimônias de proselitismo. Os irmãos têm que se tornar judeus para poderem ser salvos. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato. A igreja foi unânime. A liderança, os apóstolos, os presbíteros e a igreja, todos os irmãos, feita a defesa, votaram favoravelmente. Que não se acrescentasse nada ao evangelho, que não se impusesse nenhuma obrigação da lei aos gentios, mas apenas escrevesse, que se observasse aquelas 4 questões que foram expostas por mim no domingo passado, e que vai estar escrita na carta que será enviada e que nós estaremos lendo mais adiante. Mas eu quero dizer aos irmãos isso, gostaria que os irmãos guardassem essa informação. É do historiador usado pelo Espírito do Senhor, que escreve que a história da igreja nesse concílio foi unânime. Porque nos nossos dias, aí eu já faço uma aplicação, os irmãos vão ler livros que dizem, comentaristas, homens que se levantam para dizer que os apóstolos, ao escreverem, um está contradizendo o outro. Que o evangelho que Tiago anuncia em sua carta é diferente do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Que eram diferentes. Mas esse concílio diz que esses irmãos disseram é o mesmo evangelho. Nós unanimemente reconhecemos que o que está sendo pregado aos gentios é o mesmo evangelho que está sendo pregado a nós, judeus. Então lembra aos irmãos, quando começarem a ver pessoas dizer que entre os apóstolos haviam posições diferentes, discrepâncias, diversidade teológica,
de entendimento das Escrituras do Antigo Testamento, leia esse texto para eles. Leia esse texto para você. Os apóstolos estavam ali reunidos, a liderança da igreja estava ali reunida, e unanimemente disseram: nós pregamos o mesmo evangelho. Nós não temos posições sobre as Escrituras diferentes. Mas o evangelho que está sendo pregado é um. Não são 2, 3 ou 4 evangelhos. É um evangelho. E esses escritores bíblicos, unânimes, vão agora escrever aos irmãos, falando sobre esse evangelho. Eu digo isso porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, chegou a dizer, não foi? Ainda que eu mesmo, ou alguém, ou até mesmo o anjo do céu, desça a vos anunciar um evangelho que vá além deste, que pregamos a vocês, seja este anátema, maldição. E nos nossos dias o que não faltam é mistura no evangelho do Senhor. Se esses irmãos queriam colocar algumas imposições, os evangelhos do nosso dia coloca que eu tenho que pagar ou dar como oferta para poder mostrar que sou crente, ser aceito pela igreja e pelo Senhor, o meu tudo. Eu tenho que fazer correntes para quebra de maldições. Eu tenho que participar disso ou daquilo outro. Eu tenho que levar para a minha casa isso ou aquilo outro. Adquirir, comprar. Ou mesmo ser ungido com azeite de Jerusalém. Ou ter que ir a Jerusalém, visitar a cidade santa antes de morrer. Quem faz isso é um grupo religioso que diz que o devoto tem que ir no mínimo uma vez a essa cidade, e se não for, não entra no paraíso. Então eu chamo a atenção dos irmãos, porque o apóstolo Paulo advertiu aos Gálatas, e o concílio de Jerusalém disse que esses falsos irmãos estavam perturbando a alma dos crentes, estavam trazendo desconforto a eles. E esses irmãos, unanimemente, repito, não há discordância entre os apóstolos, não há discordância entre os presbíteros, a liderança da igreja, não há diferenças de opinião no seio da igreja, nos membros da igreja. E a igreja, junto com a sua liderança, verso 25, diz o apóstolo Tiago, que estava liderando esse concílio: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, unanimemente, acordando unanimemente, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros. E aí é nomeado os amados irmãos, nossos amados irmãos, né, que vão acompanhar os nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé. Voltando ao verso 22, essa igreja então vai eleger 2 irmãos para acompanhar Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria. E aparece o nome deles, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. E aqui nós temos uma expressão que qualificam esses 2 homens. E eles são chamados de homens notáveis entre os irmãos. Homens notáveis.
O texto vai dizer que esses homens também eram profetas da parte de Deus. No período da igreja primitiva, como ainda não tinha o Novo Testamento, não estava ainda escrito, o ministério profético, o Senhor usou muitos homens para exortar a sua igreja. E é isso que eles vão fazer. Através de revelações diretas da parte de Deus. Revelações essas que não eram diferentes da que estão contidas no Novo Testamento. Era a revelação do mistério de Deus, outrora oculto, mas agora revelado. Naqueles primeiros dias, sem a escritura do Novo Testamento, através desse ministério profético. Mas agora, tudo que o Senhor tinha para falar à sua igreja está escrito. E nós lemos acerca desses homens, que são homens notáveis. Verso 32, leiam comigo. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e o fortaleceram. E Judas? Quem é Judas? Com certeza não é o Iscariote. E também não é o apóstolo. Temos 2 Judas no corpo apostólico. Esse irmão é um presbítero, é um líder, é da liderança da igreja, que foi eleito pela igreja para acompanhar Paulo e Barnabé junto com Silas. E quem é Silas? Silas é um romano, um cidadão romano, convertido, que também é conhecido por Silvano. Foi o amanuense, aquele que escreveu a carta de 1 Pedro. Pedro ditou e ele escreveu. Era comum o uso de amanuenses naqueles dias. E vai ser o companheiro do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Então Lucas já está apresentando Silas. Guardem isso, meus irmãos. Mas também tinha Judas chamado Barsabás. Observem como a igreja elegeu esses homens, esses varões, para levarem essa carta, junto com Paulo e Barnabé. Um é romano, mas o outro é judeu. A disputa era entre gentil e judeu. E a igreja elege um de cada, para dizerem a mesma coisa. A igreja em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, juntamente com toda a igreja, unanimemente, recomenda isso a vocês. Judas Barsabás. Barsabás era um nome muito comum nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento. E os historiadores e comentaristas dizem que há 2 possibilidades de identificação desse Judas. Não dá para identificar enquanto pessoa, mas esse sobrenome, Judas, chamado Barsabás. Primeiro, que Barsabás quer dizer filho do sábado. Lembra de Bar, Jesus, filho de Jesus? Bartimeu, filho de Timeu. Então Barsabás, filho do sábado. Como? Está se referindo ao seu nascimento. Ele nasceu num dia de sábado. Sendo judeu, colocaram essa designação. O reverendo Paulo Anglada, ele traz um comentário, citando outro comentarista, que a outra possibilidade é de Barsabás indicar que ele era filho de um presbítero chamado Sabás. Mas
pelo aquilo que era comum, nós ficamos com a primeira explicação, que possivelmente se refira ao dia do seu nascimento. Judas Barsabás, filho do sábado. E aí, repito, por que isso é importante? Para nós entendermos que a igreja enviou um irmão dentre os judeus e um irmão gentil, ou um judeu helênico, para levar um cidadão romano nesse caso, como também Paulo era, para levar aos gentis o quê? O parecer da igreja. E o parecer da igreja não é impor aos gentis viverem como os judeus, mas é que eles vivam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho não precisa de obras da lei para a salvação, mas da fé na pessoa e na obra de Jesus. Então chama a atenção da igreja. A partir do verso 24, nós lemos, deixa eu voltar só um pouquinho ainda, no 23, nos diz que esses irmãos, por mão deles, os apóstolos, a liderança da igreja, por mão deles, dando a entender que esses irmãos, Judas, Barsabás e Silas, escreveram a carta que Tiago, representando a liderança da igreja, e a igreja dita no seu parecer. Então, por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, escreve o seguinte: aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aí a gente vê como eram estruturadas as cartas. Aí é o corpo da carta, é o corpo da epístola, a identificação dos destinatários. Aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, a igreja que enviou Paulo e Barnabé juntamente com um grupo que estava perturbando a igreja com judaísmo, acrescentando judaísmo ao evangelho. E agora os irmãos dão o retorno desse parecer, dessa resolução. E aí nós temos em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. O cabeçalho da carta, o corpo da carta. Então diz Lucas, escreve, nos falando a partir do verso 24: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, eles estavam desautorizados, eles não foram mandados, enviados pela igreja de Jerusalém, ou pela liderança da igreja, mas eles foram para Antioquia perturbar os irmãos. E na carta os apóstolos deixam claro isso: visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Então, diante disso, eles escrevem: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, repito, unânimes, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto, e aí eles estão se referindo a Barnabé e a Paulo, a vida, as suas vidas pelo nome de Jesus. Porque pregaram o evangelho, os irmãos viram na viagem missionária. Quanto à oposição, esses homens querendo matar, e numa das últimas cidades, a penúltima cidade, o apóstolo Paulo foi apedrejado. E o intento não era que ele se levantasse vivo, era matá-lo, era calar a voz do evangelho, do pregador do evangelho. Então lembrem isso aos irmãos. E a igreja reconhecendo isso, a liderança de Jerusalém reconhecendo isso, diz que eles estavam expondo as suas vidas em nome do Senhor, eles dizem, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos foram com a carta
A carta estava escrita, e isso é bom. A igreja resolveu, está mandando uma devolutiva à igreja de Antioquia, a resolução que tomaram, mas é escrita. E esses irmãos que participaram dessas deliberações vão explicar qualquer dúvida, eles vão ler. E ao ler, vão explicar. Quando a igreja decidiu isso, isso significa isso. Para que não restasse dúvida, que o Evangelho é um, e que a igreja do Senhor também é uma, e que a comunhão da igreja não vai ser quebrada por alguns falsos irmãos, que se deslocaram de Jerusalém, e com mentiras disseram que tinham sido enviados da parte de Tiago, que liderava a igreja naqueles dias, com outro evangelho, ou acrescentando a lei ao evangelho. Por isso que aqueles irmãos subiram. E a recomendação está no verso 9. Verso 28, o apóstolo Tiago nos diz algo interessante. Ele diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Que fique claro isso. Pareceu bem ao Espírito Santo. Não é uma decisão apenas da liderança da igreja, mas o Espírito Santo está conduzindo esses irmãos. E ao conduzir, ao orientar esses irmãos, eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo. Observem isso. E a nós. Primeiramente, pareceu bem ao Espírito e a nós. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí eles repetem aquilo que estava no parecer de Tiago, que eu preguei domingo, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O apóstolo Paulo vai explicar isso melhor mais adiante, quando escreve no capítulo 14 da carta aos Romanos e quando escreve também aos Coríntios. Não é que eu vou no mercado São José, olha o nome do mercado, Mercado de São José. O mercado está oferecido ao santo. Aí eu vou comprar um peixe, eu não posso comer. Isso era o problema da igreja de Corinto. Porque o mercado, o que está lá é oferecido, no caso de Corinto, aos deuses. Vamos supor, um mercado público, mas um mercado de Diana, ou de Júpiter, de Mercúrio, de qualquer outro deus. E agora, como de Zeus, Apolo, como resolver isso? Paulo disse, vá lá meu irmão, compre, faça as suas compras, volte para casa, porque o ídolo é nada. Agora, tem um detalhe, o que é que a igreja então está dizendo? Eu vou tomar a Eucaristia, a ceia do Senhor, na ministração da missa. Pode, pastor? Se ali está se tornando literalmente o corpo de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo, e ele está sendo morto em toda a missa, o que é que eu estou fazendo ali? Compreende? É participar. Se você vai a um culto onde é oferecido comida, no culto é litúrgico, comida como oferenda a santos, a entidades, a divindades, e você é convidado a participar, o que é que diz o parecer da igreja? Eu e você não devemos comer. Na verdade, não era nem para estarmos lá. O que é que eu estou fazendo na liturgia de um culto pagão, como um servo do Senhor? Então se abstenha. Isso na antiguidade. Mas hoje, o que é que isso? Acabei de mostrar que na prática, o que é que eu devo evitar?
Porque nos nossos dias também não faltam cultos, liturgias que não são ao Senhor, mas que nós somos convidados a participar. E se você é batizado, você pode participar. Mas os apóstolos estão dizendo que eu e você não devemos participar daquilo que é oferecido em liturgia a esses, que não são deuses, que não são mediadores. Continuando, a palavra de Deus nos diz, bem como do sangue, por uma razão, toda impureza estava no sangue, ou está no sangue, e a igreja recomendava que os irmãos se abstivessem. Nos nossos dias alguém dirá, pastor, mas com todo controle sanitário, é possível? É possível. Agora tem um detalhe. Você está na rua, não sabe a procedência, e tem lá um sarapatel, e você diz, que delícia. Os irmãos entendem? Lhe digo. Mas nós temos liberdade em Cristo Jesus para decidir se vamos comer ou não. Não estou dizendo aqui que há essa proibição dos nossos dias. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tem uns que vão se alimentar, tem outros que não, de alguns alimentos que são colocados como impuros. O que eu não posso é ter a minha consciência, na minha consciência, que ao comer vou me contaminar e comer. Continuando. Nem tão pouco escandalizar meu irmão. O apóstolo ainda, no seu parecer, colocou aos irmãos que se abstenham da carne de animais sufocados. Eu falei sobre isso, o que é um animal sufocado? É um animal morto por estrangulamento, onde o sangue ficou retido em sua carne. Era proibido aos judeus. E a igreja era composta, lembra que eu falei domingo passado, de gentil e judeu. Se eu sento para comer essa carne, e o judeu, meu irmão, que culturalmente já estava ensinado e praticava não comer essa carne, e eu como diante dele, o que é que eu estou fazendo? Escandalizando-o. Por isso que a igreja disse, porque eles têm Moisés, que pregam todos os sábados, que é lembrar dessas coisas todos os sábados, não coma, para manter a comunhão entre os irmãos, para que um não escandalize o outro. Porque o gentio não se preocupava com essas coisas, mas o judeu, por conta da lei, não comia. E estando na mesma mesa, ou eu oferecendo para ele comer a carne sufocada, que na sua consciência ele era proibido, é induzi-lo a pecar. Então não farei isso. E das relações sexuais ilícitas. Quarta coisa, ou quarta recomendação dos apóstolos, que eu já mencionei. Os cultos pagãos daqueles dias eram regados a vinho e as muitas práticas sexuais. Existiam sacerdotisas cultuais e, portanto, não era pecado, muito pelo contrário, era adoração ao ídolo, essas práticas. Então, o que é que a igreja diz?
Isso é associação com o ídolo, com o culto pagão. Como posso eu cultuar e me relacionar liturgicamente com os sacerdotisas cultuais? Isso são relações sexuais ilícitas, bem como, por aplicação, nós podemos aplicar a muitas coisas dos nossos dias, que a recomendação permanece. A Bíblia proíbe muitas relações que eu não vou enumerar aqui, mas que os irmãos conhecem. Vou citar duas. Uma delas é as relações que o apóstolo Paulo cita em Romanos, entre o mesmo sexo. E outra que não é de agora, era antiga, praticada na antiguidade, mas que entre o povo de Deus não era nomeada, e se fosse era eliminado. Eu disse que ia citar duas, não porque só existam duas, existem mais. Eu falei do culto, essa era a visão, mas que é ampliada e que eu estou aplicando aos nossos dias. E a outra, para ficar em duas, não é que só tem as duas, repito, a própria pedofilia. Era uma prática dos pagãos, dos gentios. E a igreja precisa observar essas coisas, se guardar dessas coisas. Agora, esses irmãos de posse dessa carta, eles se dirigem, verso 30, e os que foram enviados desceram logo. Que notícia! Vai trazer conforto, alegria, consolo aos irmãos que nos enviaram mensageiros, representantes, para saber o que fazer. Então aqueles irmãos descem logo a Antioquia. Lembrando que aí está se falando de relevo, Jerusalém está no topo da montanha, uma cadeia montanhosa. E eles estão descendo para Antioquia. É questão da geografia do lugar. E eles descem logo, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Está escrita. Está aqui escrito. E nós vamos ler e nós vamos explicar. Pedido de esclarecimento nós daremos. Eles foram enviados pela liderança da igreja de Jerusalém, para não só serem os portadores da carta, da epístola, mas também, como participante do concílio, dar esclarecimentos àquela igreja. Verso 31, quando leram, sobremaneira alegraram-se, ou alegraram pelo conforto recebido. Quando esses mensageiros, quando esses irmãos leem o que a igreja resolveu, aqueles irmãos que mandaram consultar a igreja ou a liderança de Jerusalém, se alegram, porque não tinham trabalhado em vão, porque o evangelho que creram, que pregavam, a igreja disse, é o mesmo evangelho, não é um evangelho diferente, esse é o evangelho do Senhor, e a igreja está sendo achada fiel na pregação do evangelho. Eles se alegram. Veja que Lucas usa uma palavra sobremaneira, a alegria é grande, traz conforto. E Judas e Silas, que eram também profetas, é usado, por isso que esse termo aí, profetas. Então eles vão ser usados pelo Espírito do Senhor para consolarem os irmãos com muitos conselhos. E nesses conselhos, nessa manifestação do Espírito do Senhor, a igreja era fortalecida. E fortaleceram os irmãos. Diz o texto que eles ali se demoraram por algum tempo. E logo após, passado um tempo, os irmãos, então, os enviam de volta aos irmãos de Jerusalém, à igreja de Jerusalém, porque eles são os enviados dessa igreja.
Verso 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Mas Silas diz: não, eu vou ficar por aqui. Judas, você pode ir dizer à igreja que eu vou ficar aqui. E ele fica na igreja de Antioquia. Verso 35. Paulo e Barnabé também se demoram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros. Veja que Silas ficou, tinha outros irmãos. Lembram que essa igreja, no corpo da sua liderança, tinha profetas, doutores e mestres. Recordam? Capítulo 13. Então Paulo demora-se por ali um bom tempo, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Que os irmãos guardem isso, porque tinha apenas terminado a primeira viagem missionária. Gentios se convertendo. E aí surge esse dilema, essa discórdia, que agora é resolvida. Lembre-se, meus irmãos, que essa discórdia não era uma discórdia pequena, mas poderia desviar os gentios da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho. Vejam as cartas, nós estamos estudando na escola dominical a carta aos Colossenses. Veja a carta aos Gálatas. Veja o que acontece na carta aos Hebreus. Os irmãos voltando para as sombras, e o escritor aos Hebreus dizendo: não, meus irmãos, nós estamos diante da realidade. Nós temos que abandonar as sombras. Então lembra aos irmãos que não era um desafio pequeno para a igreja, mas que a igreja venceu, e ao vencer manteve a unidade, manteve a comunhão e declarou: o evangelho é o mesmo. Os irmãos não têm trabalhado em vão, não têm pregado em vão. E nesta noite, meus irmãos, essas lições nós precisamos aplicar às nossas vidas. Ler as Escrituras, examinar as Escrituras, não sair daquilo que a igreja já decidiu. Primeiramente em Jerusalém, mas ao longo da história da igreja, a igreja se reuniu para falar da soteriologia, da cristologia, doutrina da salvação, doutrina da pessoa de Cristo, da doutrina do pecado, da própria eclesiologia, sobre a igreja, e também acerca da Trindade, da doutrina da Trindade. E a igreja já fechou parecer sobre isso. Resoluções foram enviadas através desses concílios. Então eu peço aos irmãos, com aplicação para as nossas vidas, não cedam e não deixe almas serem arrastadas pelo erro ariano. Lembra do bispo Ário, que pregava que Jesus não era Deus, mas era um semideus? Batem nas nossas portas diariamente pessoas ensinando essa doutrina. Lembram do profeta Joseph Smith, que recebeu as tábuas de ouro do anjo Moroni, e que batem nas nossas portas também diariamente, dizendo que além do evangelho nós precisamos ouvir o livro dos Mórmons. E eles sim, eles se intitulam os santos da Igreja de Jesus Cristo, dos últimos dias. E quantos não têm abraçado essa fé? Quantos erros doutrinários? Quantos se levantam nos semáforos com uma mensagem
com a mensagem angelical. São anjos. O anjo fulano, o anjo beltrano, o espírito do A, o espírito de B, e dizendo: conheça o Evangelho de Jesus Cristo segundo. Você precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo segundo as Escrituras. A igreja hoje, muitos irmãos são perturbados na sua fé, na sua alma, com essas mensagens. Mas nesta noite, o Espírito do Senhor diz a mim e a você, o Senhor fala para mim e para você, que eu e você devemos ouvir a sua voz nas Escrituras. E isso basta para mim e para você. A salvação anunciada conforme as Escrituras, na pessoa e obra de Jesus, é suficiente. E você não precisa acrescentar nada. Nem eu nem você. Mas Jesus realizou na cruz do Calvário e consumou a obra redentora. Ele disse: está consumado. E essa obra é aplicada na minha e na tua vida, sem necessidade de fazermos isso ou aquilo outro para a salvação. Agora, tem algo que as pessoas não entendem e querem dizer que Tiago diferia de Paulo, porque Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. E alguém dirá: mostra-me a tua fé e eu mostro as minhas obras. Mas ele diz que também as obras sem a fé de nada valem. E ele e Paulo não estão se colocando em oposição, mas estão dizendo aquilo que o Evangelho nos anuncia. Que eu e você não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para andarmos nela. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não é por obra para que ninguém se glorie. Mas adiante o apóstolo vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nele, Cristo Jesus, somos feitos novas criaturas, segundo a imagem de Cristo, para andarmos nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não há nenhuma oposição entre Tiago e Paulo. Eles estão dizendo que eu sou salvo pela fé, mas uma fé que não é expressada em obras, que não se materializa em caminhar na vontade do Senhor, ela é vã. Mas a verdadeira fé, que é crer, significa isso. Fé significa crer naquilo que Deus fala comigo, me leva a andar no caminho do Senhor, portanto em boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Primeiro Ele nos salva para andar, porque é impossível andar nessas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela sem ser regenerado. Oremos ao Senhor para que o Senhor nos faça compreender estas coisas. E ao compreender aquilo que é a vontade do Senhor revelada nas Escrituras, quando aparecer anjos, mensageiros, pregando outro evangelho que vá além do que está nas Escrituras, nós lembrarmos do apóstolo Paulo: seja anátema. E dizemos a nós mesmos: não quero esse evangelho, porque ele é anátema. Mas o verdadeiro evangelho está nas Escrituras. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, te damos graças por tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque tu tens assistido a tua igreja em todas as demandas, nas discórdias, Senhor, que se levantaram ao longo da história da igreja, nos nossos dias.
Mas te agradecemos, te damos graças, porque o Senhor deixou escrito para nós a tua vontade, revelada. E que o Senhor tenha assistido a tua igreja, Senhor. Para que em meio a essas controvérsias, a igreja se levante e diga: pareceu ao Espírito Santo, depois de examinadas as Escrituras, e a nós. E aí, Senhor, examinar e enviar parecer, resoluções aos irmãos. Que o Espírito do Senhor esteja sempre dirigindo a toda a liderança do teu povo, para que possamos ser achados fiéis na tua casa, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém.